Eu lembro, assim, claramente, eu fui para um congresso brasileiro no Rio de Janeiro, e aí tinha uma sala de paliação. Olha E aí eu só. assisti uma palestra, e aí fiquei, o que é isso? Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 63. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E antes de apresentar nossa convidada da semana, como vocês podem ver, eu não estou com a Ana, estou sozinha hoje aqui, porque a gente está gravando em Fortaleza, com mais uma convidada especial. E eu queria lembrar a vocês que estão assistindo no YouTube, se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os colegas. E se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, não esqueça também de seguir a gente para não perder os próximos episódios. E se puder, deixa lá 5 estrelinhas se você gostar desse episódio, tá bom? Bom, agora eu queria dizer que a gente vai receber uma grande convidada, que é a Sinara Carneiro. A Sinara é intensivista pediátrico e especialista em cuidados paliativos, então muito bem-vinda, Sinara. Ai, obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. A gente está muito feliz de te receber, já tinha alguns meses que a gente tinha conversado e vinha tentando gravar, então é um prazer demais. A gente vai entrar aí em temas, acho que o pessoal vai gostar de ouvir, que é fora do habitual, mas antes disso, da gente conversar sobre medicina, conta quem é a Sinara, da onde que você veio, qual que é o seu Wikipedia pessoal. Ah, gostei. Bem, Sinarinha, né? Sinarinha é uma pessoa do interior. Na verdade, minha família, a gente é de Amontada, pertinho de Itapipoca. Mas sou de Fortaleza mesmo, cresci em Fortaleza. Mas fui criada bem assim no meio do mato, mas sempre quis ser médica. Então, assim, por mais que não tivesse referências na família. Então, desde pequenininha queria ser médica, Sou de uma família, um casal de pais com 3 filhos, sou a mais nova. Então, sofri um bocado, né? Então, assim, o mais velho é um homem, tem a do meio que é minha irmã, que é a Cíntia, e sou a Sinara mais nova, né? Então, sofri bastante bullying, aí sendo a mais nova da família. Dos irmãos, então. Dos irmãos, total, né? Porque normalmente os caçulas são os preferidos dos pais. Dos pais, né? Mas dos irmãos, vez ou outra a gente tá contando a história, tipo, de quando o real foi lançado, e aí quem que foi enganado com a cédula, que, sei lá, chegava com R$10 e você era enganado com o número, né? Vou contextualizar para os nossos medicineiros que são da geração Z. Gente, nem sempre no Brasil a gente teve uma moeda chamada real. Isso começou em 1994. Provavelmente vocês ainda não eram nascidos. Mas a gente já era nascida. A Sinara não entrega a idade. A gente tem que começar... Tô ficando velha. Ai, meu Deus. Enfim. E aí... Cresci, todo mundo em Fortaleza e tudo, mas muito contato com a natureza. Tá. E sempre quis ser médica, Meu irmão foi pro direito, minha irmã pra comunicação. E eu para a área da saúde, não sei porquê. Não sei porquê, interessante, né? E no início não foi fácil, fiz cursinho, né? Tentei bastante, mas acabou dando certo. Fiz faculdade no interior do estado, fui para Sobral, fiz o UFC Sobral. Então você morava em casa e foi morar no interior e Fui sozinha? morar no interior sozinha. Que legal. E foi assim uma Como loucura. Porque minha irmã, no ano que eu fui embora, foi o ano que minha irmã foi morar fora. Fora do país? Porque hoje minha irmã mora na Inglaterra, né? Então, até pra deixar a dica aqui, minha irmã do chá com rapadura. É um podcast. É um podcast. Então, 5 cearenses que falam sobre a experiência de morar na Inglaterra. E aí, foi o ano que ela foi embora. E aí, foi muito difícil. Então, eu vivi vários lutos naquele primeiro ano da faculdade. Assim, o luto de estar longe de casa. Claro. O luto dela ir embora. E a minha irmã era minha irmã, assim. Era quem eu queria ser quando eu crescesse, né? Então, foi muito difícil aquele primeiro ano. Mas eu vivi muita coisa em 6 anos de faculdade. Eu acho que quase todo mundo, assim, quando fez os 6 anos, assim, de faculdade, eu acho que tanta coisa do ensino, mais meio que a vida louca, assim, da faculdade, sabe? Fora de casa. Foi muita coisa. E quando a gente pensa, né, Sinara? A gente pensa que não, mas 6 anos, quando você tem ali 18, 20 e poucos, é uma parte importante, né? Quase um terço da sua vida. Então, é um tempo que a gente cresce muito também. Que a gente não sabe de nada da vida, e 6 meses já tem de acontecer muita coisa. É muita coisa. Minha mãe foi um suporte muito importante. Eu tinha perdido meu pai, a gente perdeu o nosso pai muito jovem, né? A família muito jovem, eu tinha 9 anos, a gente perdeu ele de uma forma violenta. Então, a minha mãe se tornou essa grande referência na nossa casa. Então, mãe, pai, tudo, né?
E aí ela ia com muita frequência pro interior para poder dar esse suporte. Então, Ave Maria, minha gordinha tava lá comigo o tempo todo, mas eu estava sozinha, né? Aham. E a família, faculdade, aquele apoio. Então, eu acho interessante quando a gente sai da nossa casa, assim, para morar no interior, para estudar, pelo menos na universidade foi assim, residência nem tanto. Mas a universidade, a turma se tornou uma família. Isso É incrível. Isso é uma coisa que a gente discutiu, pra quem não ouviu o episódio 50, com 2 estudantes que a gente entrevistou, que é exatamente isso. O seu suporte que a gente normalmente tem em casa, quando você se muda de uma cidade pra outra pra fazer universidade, é as pessoas que você vai contar em qualquer coisa. Tem uma Incrível. febre, você precisa ir numa consulta médica, ou você Tudo. precisa de uma ajuda pra qualquer coisa, é os Porque seus você, colegas, e né? eu acho que é quem tá mais... Uhum. Talvez na residência a gente tá em momentos Claro. diferentes da vida, mas a Claro. universidade a gente tá muito parecido. Verdade. Hoje tá até diferente, né? Culturalmente os Aham. acessos, né? Claro. À universidade. Mas eu acho que no período que a gente tava ali, pelo menos a nossa turma, tava todo mundo muito semelhante Que legal. ali, sabe? Então, tanto que hoje eu acho que são as referências de amizade, assim, mais fortes, os laços mais fortes que nós temos são da época da universidade. A gente tava estudando, todo mundo se encontrava para tomar um café no posto, sabe? Então, assim, e uma cidade pequena, né? No interior do Sim. estado, enfim. Aí voltamos para Fortaleza, poucas pessoas ficaram lá, o que é triste, porque aí Claro. entra muito isso Claro. de que a gente interioriza, mas nem A sempre... universidade, mas não quer dizer que interioriza os médicos, né? Exatamente. Aí, enfim, dava para fazer um programa, né, Sim. sobre isso. Então, muitos retornaram, alguns ficaram, mas nem E como todos. foi que a pediatria surgiu na tua vida, Sinara? Pois Já é. foi Não final da foi. faculdade? Eu achava que eu ia fazer neuro, não Tá. sei como, porque meu marido é neurologista. Eu achava que eu ia Ah. fazer neuro, mas desde que eu entrei, eu percebi na primeira disciplina que eu fiz neurologia que não dava pra mim. Aqui nesse podcast, a gente tem um dizer que a gente só tem 2 tipos de pessoas. As que amam e as que odeiam o Neuroanatomia do Machado. Exato. E que essa divisão de águas, já no primeiro ano da faculdade, divide as pessoas. Exatamente. Ai, O nosso coordenador Eu do sabia curso... eu sabia o que eu ia fazer, eu não sabia, mas que não era neurologia, eu tinha Nossa, certeza. o nosso coordenador do curso, que é um profissional excelente, assim, tem que tirar o chapéu pra ele. Mas ele na primeira aula, olha, a gente vai ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu lembro demais dessa aula dele. Aí, tipo assim, ele passou no primeiro encontro da gente, assim, 10 capítulos. Aí, gente apaixonada e quem não era, né? Quem não ia Sofrendo. estar apaixonado dizendo, não vai dar certo. Sofrendo. E eu acho que eu fui pra um caminho muito... Aí fui pro lúdico. Aham. Aí fui fazer palhaço-terapia. Que legal, não sabia que você tinha feito clown. Fiz palhaço-terapia, a gente fazia formação com clown, a gente levou o clown pro interior, porque não tinha na nossa Sim. faculdade ainda, a gente que criou, né, o riso lá na UFC Sobral. E nossa, fazia 1000 anos que eu não falava sobre isso, que legal. Então, assim, e aí eu acho que naturalmente a pediatria veio, talvez até a geriatria pudesse ser uma coisa. Eu queria muito clínica, eu queria muito essa coisa, um tudo. Tá. Sabe? Eu não queria muito... Achava que não ia pra especialidade. Eu achava que eu ia ficar nesse meio tudo. Sim. Mas a infância me chamava muita atenção. Talvez por gostar muito dessa coisa do lúdico, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, terminei muito assim... quero ir pra pediatria, sabe? Uhum. Sobral era muito forte em medicina de família e comunidade. Sim, sempre Então, foi uma coisa que... ficou ali, mas eu assumo que a pediatria, depois que ela apareceu, foi uma coisa que me cativou. A neonatologia, sabe? Cuidar do recém-nascido. Então, eu fiquei ali para que lado eu iria, né? Então, mas eu acho que essa coisa do clínico foi uma coisa que acabou me conquistando, assim, no final da faculdade. Tá. E aí você veio fazer residência onde? Em Fortaleza mesmo? Aí vim pra Fortaleza e aí meu atual marido era meu colega de faculdade, que a gente se iniciou o namoro no final da faculdade, era o meu melhor amigo. E aí ele queria fazer faculdade, saiu fazendo prova no país todo. Aí eu tava só viajando com ele, né? Porque, enfim, eu até brinco com ele. Ele disse que eu mirei no certo, porque na verdade eu só passei em Fortaleza. Ele passou em todos os lugares que ele fez. Eu fiz as provas, porque eu acho que eu não tava pronta ainda pra fazer a residência naquele momento, né? Mas eu vou fazer, né? Vou ver se eu conseguir fazer e tudo. E ele passando em primeiro lugar, né? Neurologista. Que é uma residência difícil. E aí você passou em Fortaleza e ele passou fora. Ele passou em todos os lugares que ele fez. Porque ele escolheu, né? E ele passou aqui também. Sim, né? aí ele ficou aqui. Aí ele ficou aqui. E eu só passei aqui. Ótimo. Então esse Ótimo, foi né? o combinado. Vamos combinar onde a gente Segundo ele, eu sabia de tudo desde o início. Era o planejado desde o início. Exatamente. Justo. E aí eu fiz residência de pediatria em Fortaleza, na Escola de Saúde Pública. O que pra mim casou muito com
perfil de profissional que eu me tornei hoje. Porque a nossa escola, ela é em rede. Então, eu não tinha uma casa. Eu conheci todos os serviços de pediatria que ofertavam, né? Essa assistência no nosso estado. Então, isso me permitiu, assim... tem pontos positivos e negativos, né? Então, a gente fica um pouco sem casa, né? A gente se sente meio desamparado. Mas, em contrapartida, eu era muito versátil. Todo mês eu estava em um local. Isso me permitia aprender essas experiências e formas de trabalho. Você se torna muito autônomo, porque você tem que ter... uma rotina e se você não ficar muito se cuidar, né, você perde, né? Claro. Porque, então, assim, eu acho que como residente, e eu acho que a gente como médico, a gente tem que estar muito atento em estar em autocuidado, não estar trabalhando demais e estudar e entender o que é que você quer. Perfeito. Né? Porque senão você se perde no meio do desvirtua, né? caminho, Você se perde um pouco na caminhada da formação como médico, né? Então, aí decidi fazer a pediatria aqui e eu não ia para sub naquele momento. Tá. Só que durante a formação da pediatria, eu conheci o cuidado paliativo pediátrico. Ah, já foi querendo fazer Foi. paliativo, eu não sabia. Foi na pediatria. Eu lembro, Tá. assim, claramente, eu fui para um congresso brasileiro no Rio de Janeiro, e aí tinha uma sala de paliação. Olha E aí eu só. assisti uma palestra, e aí fiquei, o que é isso? Porque a paliação, ela é a clínica pura, né? Você tem que conhecer o paciente completamente, a família Sim. completamente. Você tem que, assim, é uma forma muito holística mesmo de cuidar da pessoa, né? Uhum. Então, eu tava um pouco desgostosa da pediatria naquela época que eu me encontrava. Então, eu fiquei fascinada. E aí, eu comecei a buscar o que é isso, onde que tem, como é que eu vou fazer. Mas eu não tinha interesse de fazer uma sub naquele momento. Entendi. Mas no finalzinho da residência, vou fazer um eletivo, não sei o quê. E aí comecei a buscar opções que me permitissem ter contato com o cuidado paliativo, né? Porque na residência que você fez não tinha esse estágio, ou enfim, não essa tinha. vivência quase, né? Porque apareceu muito na Nesse hora período. que a residência passou a ter os 3 anos. Sim. Que a pediatria hoje passou a ter 3 anos e no meu Perfeito. período ainda eram uns 2 anos, né? A gente de novo Exato. aí entregando a nossa idade. Mas a gente, todo mundo que já passou de pediatria aqui nessa Ainda bem cadeira. que a gente não entrega 2 anos. pela aparência, né? A gente ainda... Quem tá ouvindo só sem assistir, liga o vídeo aí. Pra vocês julgarem se vocês concordam ou discordam. Exatamente. Mas aí você fez prova de residência, quer dizer, é residência de paliativo? Aí o que Ou não? aconteceu? Como é que foi o caminho? É engraçado, né? Porque a gente esquece as histórias, né? Então contar agora tá sendo não é interessante relembrar, né? Aí eu fiz um eletivo em um serviço, porque eu tinha feito terapia intensiva. Porque dentro dos estágios da pediatria a gente vai conhecendo claro. várias coisas, né? E eu não tinha tido uma vivência muito interessante de UTI pediátrica aqui no serviço, em Fortaleza. Uhum. E aí, nessas coisas de congresso e tudo, conheci uma intensivista, paliativista de referência no país, que é a Patrícia Lago, que é no Rio Grande do Sul. Tá. Graças à doutora Cristiane Rodrigues, que é uma referência nossa aqui no estado do Ceará. Uhum. E a Cristiane, ao me apresentar, falou do meu interesse na paliação. E a Patrícia, eu te recebo no Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei, nossa, claro, tem vou que demais, ir. tá aqui a mochila já, Vou né? ter que dar um jeito. E eu que acho vou. que essa experiência em rede me fazia, tipo assim... É isso, vou sim. Quando? Semana que vem? Exato. Não, tipo isso mesmo, né? Que legal. E aí eu fui no mês de novembro, fiz um eletivo. Ela era responsável pela emergência. No mês que eu fui, a emergência era para eu acompanhá-la, né? Tá. Então, só que aí a emergência não tava legal, fui pra UTI. A UTI lá é do professor Piva. O Piva, ele é uma referência nacional em terapia intensiva pediátrica. Então, eu misturei a emergência com a terapia intensiva. Uhum. E vi a paliação dentro da terapia Que intensiva lá. Fiquei alucinada, Imagina. apaixonada. Voltei, assim, e apaixonada pelas pessoas. Isso no HC de Porto Alegre? No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA. Eu também fiz. Sabe que eu também fiz eletivo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre na endócrino, na graduação também. Não, aí Por fiquei apaixonada. É maravilhoso aquele Apaixonada hospital. pelo hospital, apaixonada pela UTI, apaixonada pelas pessoas. Tive sorte, porque a gente sabe que, assim, às vezes eu posso estar indo do meu Cearazinho pro Rio Grande do Sul, e às vezes eu tenho impacto da cultura, Sim. mas não tive. Eu também, fui super Não bem tratada. tive. Foi um mês tão maravilhoso que Não eu passei tive. lá. Várias pessoas me perguntavam. Eu tive muita sorte nesse sentido, porque eu sei que às vezes não acontece. Aham. Então, Eu também. criei vínculos muito bacanas para um mês Eu e também. voltei. Tô eu aqui em Fortaleza. Não, vou fazer prova de... Terminando o R2 na época, né? R2 de Final, pediatria. Virando pediatra.
me programando pra casar, porque a gente ia casar, né? O namoro deu certo, olha, o namoro deu certo, ia casar e tudo. O pessoal de lá começa a falar, olha, a gente não preencheu a vaga de terapia intensiva. Olha só. Tu acredita? A vaga tá aqui. Aí eu, mentira. Uma seleção. Não, Nem tinha. Mas chamaram sim, claro. assim, né? No Mas- grupinho, porque tinha um grupinho na época do Claro. mês. Aí eu, Henrique, será? Aí o Henrique faz a prova. Exato. Aí fiz a prova. Que legal. Aí, ou seja, eu fiz a prova não na época, porque a prova foi no mês que eu fui. Foi em novembro, se eu não me... foi em novembro a prova de residência. Então, eu não fiz pra residência. Eu peguei uma vaga que tinha ficado sobressalente. Até hoje, eu não entendo como. Ficou, e aí eu fui depois. Aí eu passei na segunda chamada que teve. E aí a gente brincava quando eu tava lá que a vaga era minha. Aquela vaga tinha ficado pra mim. E aí eu apliquei. Não era minha meta, né? Tanto que eu vendi o carro, assim, tipo, o que me sustentou ali um tempo... Era o dinheiro, porque eu não tinha grana, tipo, eu não ia dar plantão. Eu nem queria, na verdade. Porque aí eu fui, meu Deus, se eu tô indo pra outro estado... Eu quero me dedicar, né? Me dedicar 100% pra aquilo ali, né? E aí fui fazer terapia intensiva pediátrica no Hospital de Clínicas em Porto Alegre por 2 anos. E foi... Maravilhoso. Maravilhoso, porque a paliação lá, ela se fazia presente no dia a dia do serviço, né? Era uma prática muito comum. Uma prática integrada. Ao cuidado dos pacientes na UTI. Exatamente. Visita multi, a residência multi lá é muito forte. Então, eu voltei uma pessoa completamente diferente. E tive a oportunidade de aplicar para o mestrado enquanto eu estava lá. Então, eu voltei com uma formação bem robusta. Voltei com a residência, voltei com o mestrado. Não foi fácil, não foi fácil. Você fez mestrado durante a residência? Durante a residência. Mestrado profissional? Mestrado acadêmico. Acadêmico, nossa senhora. Pra quem não queria fazer R3, minha amiga. Porque eu fui com tudo, porque eu estava em outro estado, né? Isso. Eu acho que eu tava longe de casa. E teu noivo foi contigo? Não, ele continuou aqui porque ele tinha 3 anos de residência, né? Ele tinha 3 anos de residência na neurologia e ele fez a sub. Tá. E aí ele aplicou pra sub, tentou fazer lá perto, mas passou também aqui e o foco dele era aqui. E ficou aqui. Né? Então, como eu estava lá, eu ia fazer, né? E aí era isso. Eu tava ocupada a semana toda, E acho que esse é um recado importante para quem é aluno jovem. Muitas vezes a gente escreve... Agora todo mundo tem que ter meta, tem que escrever a meta, tem que cumprir as metas, né? Tudo é meta agora, até em qualquer assim, aspecto da vida. E há muitas vezes a vida se impõe, a vida acontece no meio das suas metas, né? Você sabe que essa foi uma oportunidade enorme que se abriu, porque você estava aberta a viver, a pegar, né? Exatamente, a buscar, né? Então, você foi num congresso, se deslumbrou, conseguiu conhecer a pessoa, houve um convite, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Então, ir e estar aberto nos congressos é importante, acho que aluno frequente. E eu também entrei na residência da Paulista. Eu já tinha começado, eu contei essa história no episódio, depois eu vou colocar o número do episódio, quando a gente contou a minha história, o episódio de endócrino, que eu passei em várias residências, passei até em dermato em Natal, aí comecei clínica médica no Hospital Geral aqui em Fortaleza, e depois, no 4º dia da residência, ligaram pra minha casa, falando que tinha tido vaga remanescente na clínica, porque, na clínica médica da Paulista, gente, isso não acontece nunca, mas é porque naquele ano tinha ido de 28 residentes pra 40, então rodou a lista inteira, porque eles só chamavam 2 vezes o número de vagas para a segunda fase, e aí eu tinha ficado fora da segunda fase, me chamaram para uma segunda fase, assim, extra, fora do tempo, e aí eu falei, essa vaga é minha, eu também, a mesma coisa, eu falei, era pra eu ir, eu vou. Peguei a mochilinha peguei a minha, não, eu falei pro meu colega, minha dupla de Neyberg, hoje em dia é cardiologista nos Estados Unidos, eu falei, pega meu plantão, fica aí que eu tô indo pra São Paulo, não sei se eu volto, e não voltei, né? Então, assim, é isso. Às vezes a gente... Você vê, seu marido fez prova no país inteiro e o lugar dele estava aqui, né? Então, a gente também precisa se aperceber, eu sou uma pessoa zero religiosa, mas a gente precisa também se aperceber para essas oportunidades e portas que se abrem, às vezes. Eu entendo que, às vezes, a gente não vai poder pular e se jogar e cair. Com o mínimo, com o mínimo de cautela, por favor, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu tinha um mínimo de estrutura. Claro. Eu não tenho pessoas sob a minha responsabilidade, então era um momento que eu tinha que era possível, para tomar que aquelas decisões, né?
E não foi fácil, mesmo assim, né? Então, mas eu fico pensando se eu não tivesse ido, assim. E aí, quando você voltou, como é que foi? Aí, acabou a residência, não sou mais R. Como foi que você se entregou quando você voltou? Nossa, o luto. Porque assim, eu tava louca pra voltar pra casa. Louca. Olha, minha vitamina D tava no chão, assim, porque frio, escuro. Eu nunca imaginei que eu ia sentir falta do mar. Nunca imaginei. Porque eu não sou uma pessoa de ir à praia. Eu também mas não. O fato de não ter a praia... Aí eu era todo dia lá, o mar, que não tem mar. O pessoal, tu vai à praia? Eu não. E tem um rio, mas não é rio, é um lago. Não é nem um rio. Mas eu adorava. Não, a cidade maravilhosa. Porto Alegre é belíssimo. Porto Alegre é muito bacana, né? Culturalmente é muito bom também. Muito legal. Mas não era a mesma coisa. É incrível. É outro país. Enfim, né? Queria vir pra casa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei apaixonada pelas pessoas. Até hoje, assim, eu encontro eles. Legal. É assim, nossa, foi assim um parto pra voltar. Então, assim, chorando, meu Deus, vou morrer sem eles. Não, mas deu certo, né? Eu queria voltar pra casa. Aí voltei pra casa, voltei preocupada se ia dar certo entrar no mercado ou não, né? Eu tinha um plano de fazer um fellow fora. Tá. Não deu certo, assim, acabou sendo deixado de lado e fiquei em Fortaleza. E aí voltei, e aí eu acho que a gente é meio louco, não é todo mundo, mas... Eu acho que o pessoal da intensiva, a gente sai assim, eu tenho que conhecer todas as UTIs de Fortaleza. Então, eu saí meio assim, eu tenho que sair conhecendo todos os cantos e de repente eu acho que eu tava trabalhando em todas as UTIs. Meio naquela ansiedade de eu preciso conhecer... Pra saber onde é que eu vou ficar, onde é que vai ser meu lugar, né? E eu tive uma oportunidade que foi uma loucura, porque quando eu saí não tinha espaço, não tinha mercado. Quando eu voltei, tinha meio que duplicado as unidades de terapia intensiva. Então, quando eu voltei, estava faltando profissional no mercado. Isso foi em que ano, Sinara? Eu voltei em 2019. Tá. Então, fui 17, voltei 19, né? Então, tava faltando espaço. Então, quando eu voltei, na verdade, casou tudo direitinho, sabe? Então, aí eu voltei já tendo a oportunidade de trabalhar, o que foi muito bacana. Eu acho que desde a vivência da escola, onde eu tinha muito essa coisa de estar em todo canto, isso me deu muita tranquilidade de trabalhar em todo canto. Então, perfeito. Se adaptar facilmente, me adaptar né? muito fácil de estar aqui, Que de bom. bater em Sobral da plantão. Então, eu tinha muito isso de Tu foi pra Sobral da plantão? Até hoje eu sou alucinada por Sobral. Eu acho que eu tenho essa coisa da universidade, assim, do hospital que abriu lá, das pessoas que estão lá. Sim. Eu acho que é um serviço que, em termos de fluxo de atendimento, faz uma diferença muito grande pro nosso estado aqui, entendeu? Então, tem que reconhecer. Então, eu passei muito tempo indo ainda, depois parei de ir, porque realmente eu fiquei, nossa, morta, né? Tô morta. Então, assim, mas fiquei um bom tempo indo lá e o pessoal é incrível. E aqui? Mas trabalhando como intensivista. Intensivista. Mas, assim que eu já cheguei no hospital, tipo, quero entrar na comissão de cuidado paliativo. Tá. Já existia nesse momento? Já existia, porque no hospital de referência aqui no estado, né, pediátrico, que é 100% SUS, ele já tinha, desde 2017, uma comissão. Eu não, na época que eu fui, eu não conhecia, porque eu realmente estava bem alheia a isso. Não sabia pra onde é que eu... ia caminhar, eu fui, né? Então, assim, quando eu voltar, eu vejo o que vai acontecer. Realmente foi bem nessa perspectiva. Então, quando eu voltei, mas eu voltei sabendo, eu quero ir para intensiva, eu quero praticar a terapia intensiva, mas eu quero o cuidado paliativo. Não imaginei que eu ia estar onde eu estou hoje, né? E aí, eu já cheguei e apliquei para o pessoal da paliação. Tinha demanda para as duas coisas. E aí, realmente, eu fui acolhida nos dois espaços. Mas eu não tinha uma formação específica para o cuidado paliativo. Tá, eu tive era só a vivência da residência de terapia intensiva. Exatamente. Entendi. Então, foi um pouco assim... No início, eu me senti... Cada vez mais que eu tive contato e demanda da complexidade, eu percebi, nossa, eu tenho que estudar mais. Né? E aí, foi quando eu fui perceber que tem formação. E hoje tem mais, né? No meu período, eu fui estudar em especializações, né? Que tem as especializações. Cada vez mais tinha em EAD, mas eu não queria EAD. Eu queria presencial, porque a paliação, ela é muito densa. Claro. Né? E eu queria em pediatria. Então, no início, tinha o Palium, que é feito fora do país. Então, as principais pessoas da pediatria que se formaram... aquele que é na Argentina? Isso, exatamente. A gente recebeu aqui a Ana Coradazzi, que é paliativista também, trabalha ela fez, acho que ia dizer, na Argentina, o Palium, né? No início, no Brasil... Só tinha esse, que ela falou, ela é mais antiga, assim,
da minha época, né? Mais antigo que você. E era isso, não tinha formação no Brasil e ela foi pra Argentina fazer. Todo mundo da pediatria também no início foi fora, se formou e normalmente foi o palio e trouxe. Até porque cultura latina. Claro. E o aspecto cultural, ele tem que ser levado em consideração. Ele é muito importante no paliativo, né? Totalmente. Sim. Então, assim, por mais que eu leia sobre a paliação europeia, norte-americana, eu leio muitos manejos farmacológicos, decisões de bioética, mas quando a gente passa pra gente, a gente vê decisões que ficam difíceis de serem espelhadas, porque culturalmente, socialmente, a gente funciona completamente diferente. Claro. Né? E aí, o interessante de você conhecer a base é isso e reconhecer as diferenças culturais e sociais. E aí, quando você começa a ter curso de especialização ou serviços específicos no país, é que você começa a construir esse conhecimento, Exatamente. Né? E aí, você fez aonde? Aí, fiz no Sírio. Aí, conheci que estava tendo um de pediatria no Sírio-Libanês. E aí, fiz parte da segunda turma. Nossa Senhora. Muito bom. Nossa, a gente brinca assim, eu fiz a segunda turma, a primeira turma tinha uma cearense, eu sou a cearense da segunda turma, a cearense tá em todo canto, né? A gente brinca que a gente tá em todo canto, né? Então, a gente fala que era tipo um metaverso, você ia pro curso, porque você meio que se desconectava daqui, passava sexta e sábado lá, numa imersão Totalmente com pessoas que querem a mesma coisa, falando de um tema que... Se a gente fez um investimento de tempo e dinheiro para estar lá, a gente é muito apaixonado por aquilo ali, né? E, assim, querendo ou não, o ambiente do Sírio, ele é um ambiente de prática também bem favorecido para a prática dar certo. Sim. Então, era perfeito. Claro. Então, assim, era realmente uma válvula de escape para muita coisa. O Sinara, isso foi depois da pandemia, antes da pandemia? Isso foi... voltou em 19? Início da pandemia, entramos na pandemia, a nossa turma, ela durou quase o dobro do curso, só a nossa turma, porque a gente não queria fazer online. Entendi. Então, ficou suspenso um período. Suspenso, mas para não perder o que estava acontecendo, a gente fez alguns encontros online, para aguardar o retorno progressivo. E aí, a nossa turma da pós, ela é uma turma que se tornou quase igual a minha turma da faculdade, muito sabe? Unida, de vínculo. Né? Porque estava vivendo aquele caos. Discussões de casos complexos que nós estávamos cuidando. Vivendo naquele momento, Naquele momento, sabe? Sim. E de frustrações e de, enfim, tanto sofrimento, porque a avaliação é cuidar da gente também, né? E aí as professoras, então a gente tem vínculo com os professores, os tutores do curso, é uma coisa assim, impressionante, né? E conta um pouquinho para quem não conhece, ou nunca teve contato, tá ouvindo a gente, o que envolve cuidados paliativos para o leigo, para o médico leigo. Meu Deus, então assim... E, na verdade, muitos de nós não conhecemos mesmo, né? A gente pensa que é uma coisa que tá bem mais disseminada, mas tipo isso, né? O MEC agora que recentemente colocou na grade da Faculdade de Medicina, então as grades curriculares agora estão se modelando para ter a formação do cuidado paliativo, que não é pediátrico, mas o cuidado paliativo nas formações. As residências não são todas, mas a pediatria já tem, né, na sua matriz de competência, que o pediatra saiba cuidar do paciente em cuidado paliativo. Por isso, o nosso terceiro ano já coloca o residente em contato, mas não são todas as residências ainda, né? Então, é uma mudança gradual. E a gente entende que não é todo mundo que vai ter as mesmas habilidades, porque nós, em percentual de paliativistas no país, a gente está concentrado no Sudeste, no Sul, a gente está começando a migrar aqui para o Nordeste mais agora. E se você pensar no vazio ali do Norte do país, a gente vai ter bem menos, mas demanda assistencial existe, né? E esse é um grande gargalo. Mas a paliação, ela é e a gente sempre fala assim, ela é uma abordagem, ela é uma espécie de um cuidado. Ela vai se somar ao seu cuidado como um endocrinologista, cardiologista, nefrologista, o clínico generalista, para qualquer pessoa que receba um diagnóstico ameaçador à continuidade da vida. Então, eu recebi um diagnóstico que eu tenho uma lesão de válvula miocárdica, que naquele momento eu estou bem, estou sem sintomas, mas eu entendo que aquela lesão valvular, ela pode me levar a ter um trombo, a me fazer ter um AVC, e por isso eu tenho que fazer medidas farmacológicas, medidas não farmacológicas, para ficar bem. Mas, normalmente, quando eu não consigo controlar muito bem essa doença, a gente entende que ela progride como?
Ela pode progredir com disfunção, com Crise insuficiência, cardíaca. com sintomas, perda de funcionalidade. Tá, isso está acontecendo agora? Não, ninguém está dizendo que isso está acontecendo agora, mas a gente entende que existem caminhos que podem levar a isso. Então, a gente fala que a importância do cuidado paliativo aparecer no início do diagnóstico tem muita relação com isso, porque a paliação, ela normalmente está relacionada ao fim de vida. Eu espero a pessoa já estar em franca insuficiência respiratória, onde eu estou decidindo se eu vou fazer um suporte de intubação ou não. E, chama um paliativista para a gente discutir isso aqui, porque a gente não tem mais outra terapia para ser feita. Então, se eu tenho a paliação presente neste momento, eu permito que a pessoa que recebe esse diagnóstico, que, meu Deus, avassalador, né? Mas eu não estou sentindo nada. Não, mas a gente sabe que o que você tem pode caminhar para algo irreversível. Claro. Eu tenho várias possibilidades nessa caminhada aqui. E aí a pessoa tem, naquele momento, ela pode não ter sintoma físico, mas ela vai ficar com sofrimento espiritual. Ela pode pensar, será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu tenho culpa? Eu posso ter um contexto social? Eu posso vir a perder meu emprego? Eu posso buscar um tratamento curativo que não tem benefício? Aí não vamos nem entrar nas questões das ciências. Sim, das pseudociências. Sim, exatamente. Mas existe aí, será que eu vou perder recurso financeiro nesse sentido e me prejudicar isso? É sofrimento social. Ou até mesmo entrar numa síndrome caquética e aí ficar muito emagrecido e isso me trazer sofrimento social pela minha autoimagem. Será que isso vai trazer questões de relacionamento? Então, a paliação, ela olha não só para... Que, na verdade, é a medicina, né? Sim. Se você parar para pensar, por que eu me apaixonei? Foi muito nesse olhar. De repente, eu tô olhando para a pessoa de forma completa. E não só para a pessoa, para a família. Porque aquele indivíduo, ele não tá só. E na pediatria isso é mais ainda, é o binômio, né? Eu tenho que olhar para o paciente e para a sua família. Então, se eu acompanho esse paciente desde o início, eu consigo estabelecer um vínculo de confiança com ele para que à medida que essa doença progrida, no momento em que eu não tenha mais remédio, cirurgia, que possa modificar o que ele tem, aí a paliação entra 100%. Perfeito. E aí eu controlo basicamente o quê? Sintomas. Sintoma. Então, se é mais falta de ar, dor, eu não vou mais mexer em diurético. Eu não vou mais mexer em bomba de potássio, de cálcio, alguma coisa nesse sentido. Não vou. Não é mais, talvez até faça na intenção de enxugar um pulmão que está com sobrecarga. Se for esse o motivo da falta de ar. Eventualmente é possível tentar. Exatamente. Mas não na perspectiva de melhorar a contratilidade, alguma coisa nesse sentido. Vai ser muito mais para reverter algo para controle de sintomas. E aí eu começo a olhar mais para morfina, para dispneia, né, um ansiolítico para a ansiedade, eu reduzo a oferta de dieta, se for o caso. Então, eu tenho que entender que o que são as medidas paliativas, o que são as medidas curativas, em que momento as medidas curativas têm mais importância e elas caminham junto com as paliativas, e em que momento as paliativas vão ser as mais presentes. Exatamente. E tem pacientes com medidas paliativas vários anos. E isso não é sinônimo de que eu estou caminhando para o meu fim de vida. A gente na pediatria tem vivido essa grande transição epidemiológica porque a medicina mudou muito. Algumas crianças, a gente não conseguia fazer o diagnóstico, elas nasciam com muitos sintomas, muitas coisas, doenças genéticas, e a gente não entendia o que era, vinham a óbito, né? Hoje a gente consegue fazer mais diagnósticos e nós temos o arsenal da terapia intensiva. Mas isso não vem sem consequências. Então, nós temos o que a gente chama de uma transição da epidemiologia da pediatria. Hoje a gente não trata mais só diarreia, pneumonia, bronquiolite, doenças autolimitadas e com alta chance de sobrevida, que era o que se via na pediatria 20 anos atrás. Né? Hoje em dia, o perfil, inclusive, da UTI pediátrica é outro nesse cenário. Exatamente. Que é aquela criança que entra, que você conversa com os pais a gravidade, mas que você tem uma grande chance de entregar aquela criança igual ao que ela saiu. Hoje a gente, na verdade, já recebe uma criança cheia de diagnósticos com comorbidade, né? Ou quando eu a entrego com muita comorbidade. Então, é um perfil diferente de ser cuidado. E essas comorbidades que normalmente as nossas crianças passam a ter, elas não têm cura. Sim. E elas têm limitação do crescimento. Passam a ser pessoas com deficiência. Isso. E a gente, como profissional de saúde, tem muita dificuldade de falar sobre isso. Então, se eu não falo sobre isso, quem que vai preparar essa família e a própria criança que se tornará um adolescente sobre as limitações que ela tem? Perfeito. E a paliação também é sobre isso, né? Então, eu não vou focar 100% da perspectiva de cuidado em uma medicação que só vai, na verdade, melhorar a minha capacidade de mexer
uma parte da minha musculatura. Então, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer físio, TO, fono, todo o processo de reabilitação, porque a perspectiva não é curativa. E alinhar a expectativa da família em si, não é só do paciente, né? Exatamente. E trazer isso também para o paciente, até para reduzir o sofrimento, Exatamente. E entender que, poxa, Perfeito. a minha intenção ali, se for possível, um adolescente funcional, um adulto funcional, é possível ser independente? Não é possível ser independente? Qual o grau de suporte necessário, né? Como é que a gente pode falar sobre isso? Então, não vai ser possível atingir a faixa adulta, porque na literatura hoje, nenhum atinge a idade adulta. Ou talvez eu não possa afirmar isso, mas hoje no nosso serviço, é essa prática, é essa experiência que a gente tem, mas a gente precisa falar sobre isso. Isso é importante da gente falar, até porque se falando das diferentes, vamos dizer assim, perspectivas, situações que o paliativo, assim, se coloca, porque a gente pensa quem é clínico, né? Vou falar de quem é clínico ou quem é generalista, com o meu olhar de clínico. Na pessoa adulta, a gente pensa em oncologia e fim de vida, a gente pensa em demências avançadas, né? Pensando em cuidado paliativo e paciente na UTI, se eu intubo ou não intubo, que aí o pessoal resolve nessa última hora, na hora da emergência da insuficiência respiratória, decidir se vai ou não fazer medidas invasivas, né? Exatamente. A gente precisa pensar, na verdade, nas crianças que nasceram com a doença que levam à deficiência do desenvolvimento, né? A própria oncologia pediátrica, mas não somente, e também, tirando um pouquinho da perspectiva da pediatria, a questão do que é que o paciente quer, das diretivas antecipadas, que é uma discussão que ainda está caminhando, acho que no Brasil, Sim, né? O adulto se faz um pouco, mas ainda não tanto. A gente até vê movimentos mais intensos em relação a isso, e eu acho que, tipo, a gente, profissional de saúde, tem que falar sobre isso. Exatamente. A gente não tem as nossas diretivas e tem que se questionar, eu já tenho, gente, eu fico... eu quero ser paliadíssima. Mas você fez as suas diretivas? Não fiz, tem que registrar, exatamente. porque senão o que vale é a vontade do familiar responsável naquele momento. Tem todo um processo pra gente ter o nome. Tipo, então, eu sei como eu quero, né? Eu sei como eu quero ser cuidada, mas tem um processo formal pra se fazer sobre tipo isso, testamento, né? Exato. Que é o testamento vital, é importante que a gente faça isso. Tem formação específica para isso, e é muito importante. E a gente, profissional de saúde, tem dificuldade para falar sobre isso, e é muito interessante porque a gente percebe que a nossa dificuldade de falar sobre isso é exatamente o que reflete a nossa dificuldade de cuidar desse perfil de paciente. Perfeito. Então, é muito comum a gente ver os profissionais que, não, esse tipo de paciente deixa para fulaninho, né? Então, assim, por quê? Porque, cara, não é fácil você estar próximo de uma pessoa que está em franco sofrimento. Às vezes não é o paciente que... Não é só a questão de estar próximo de falecer, mas são as pessoas que estão no entorno, o choro. Você estar próximo do choro de alguém não é fácil, né? Você tem que estar em silêncio perto dessas pessoas. A gente tem trabalho que fala que o médico, assim que o paciente entra, a gente interrompe ele em poucos segundos, né? A gente tem que estar explicando alguma coisa, porque o silêncio incomoda, né? Então, assim, essa arte da gente ficar... da gente conseguir se comunicar, escutar de verdade, né, as pessoas. Então, tudo isso, a gente tem que se conhecer muito bem para poder fazer isso, entendeu? E a gente tem que estar muito bem para poder fazer isso. E aí eu acho que isso traz esse grande reflexo da nossa saúde, de como que a gente está, será que a gente está se cuidando? Será que a nossa saúde mental está bem, né? Então, isso não é só na paliação, eu acho que é porque as outras artes, né, as nossas outras práticas, elas são mais mecânicas. Então, a gente consegue... Várias vezes eu saio de uma conferência familiar e falo, nossa, se eu tivesse dado 24 horas de plantão na UTI... Não estaria tão cansada. Não estaria tão cansada. De uma conversa. De 1 hora, por exemplo. Porque essa conversa de 1 hora me sugou muito mais. Porque aquele sofrimento, ele você não consegue... Nossa, é tipo assim... Às vezes dá vontade de escrever mesmo. Tem horas que eu fico assim, eu queria que eu tivesse um escritor aqui que conseguisse colocar pra fora, assim, pra ver se eu dreno melhor isso, porque é muita coisa que essas famílias vivem, né? Então, é muito mais fácil estar no UTI e decidir se eu vou passar um cateter venoso central, fazer uma intubação, porque é mecânico, né? Isso a gente tá mais automático, né, essas decisões, e você segue, vou aqui, mexo no meu celular e checo minha rede social e vida sigo, que segue. E vida que segue, né? Então, eu entendo que é muito mais fácil você fugir disso, mas é muito bom.
E fala então, um pouquinho, já até comentou mais especificamente, o que é que mudou na tua prática quando você se especializou em cuidados paliativos, que hoje eu sei que você se divide entre a terapia intensiva e o grupo de paliativos, e quais são os desafios pessoais, ou o que você precisou ajustar na sua rotina para suportar isso, porque realmente é pesado, né? Quando você decide mudar do tipo de prática, que não é uma coisa só mecânica, o plantão de 7-1 na UTI, vi todos os pacientes, estou indo embora para casa. Né? Não, no início, como eu disse, né, eu tava enlouquecida, né, vou trabalhar em todos os lugares, né, aí comecei a trabalhar com a paliação, aí, eu faço uma conferência de manhã no cuidado paliativo, vou pra UTI de tarde. Aí, não, tô na UTI de manhã e vou pra paliação de tarde. E aí, assim, os horários casadinhos, ok, em termos de carga horária. Sim. Mais densos, né? E a gente não percebe, né? Aí veio pandemia. Claro. E na época da pandemia eu tava na diária de uma UTI que foi porta aberta da emergência da Covid. Porque tem gente que não acredita, mas teve muita criança grave com Covid nas UTIs pediátricas. Teve sim. Não foi bom, não. Não foi bom. E muita decisão difícil, né? E a gente e eu estava na coordenação de uma unidade de cuidados prolongados. Então, eu estava numa UTI com 10 leitos, numa diária, e coordenando uma unidade com 20 leitos de crianças com condições crônicas. E eu lembro que quando veio o primeiro caso, o meu primeiro caso foi dentro da unidade de condições crônicas, e eu pensei, pronto, perdi todos. Vai pegar todo mundo. Ninguém dentro da nossa unidade evoluiu com a gravidade que a gente viu na UTI. A gente teve, né, alguns óbitos, infelizmente. Mas o caos, assim, administrativo, né, a ter que lidar com a equipe. Enfim, sobrevivemos, né, aquilo ali. E aí, depois que a poeira baixou, eu ainda mantive a insanidade. Né? Era o meu mesmo chefe, eu tinha o mesmo chefe nos dois cenários, sabe? Meu marido brincava que eu era casada com os dois, né? Era com o Henrique e com o chefinho Fabrício. De ainda Fabrício ficar... abraço, Fabrício, querido. Não, abraço o bichinho, me aguentou um bocado, pobre. Vou mandar pra ele depois. Tenho que mandar pra ele também. Ele é um querido. E aí... eu ainda aguentei um tempo as duas unidades, sabe? Mas depois eu comecei... Aí entrei na terapia. Perfeito. Porque, na verdade, desde Porto Alegre, eu acho que aqui no Nordeste, a gente tem mais resistência quanto ao cuidado da saúde mental do que outras áreas do Brasil, né? Sim. E eu gostava muito disso no Rio Grande do Sul, porque eu acho que o gaúcho, ele é muito tranquilo em falar de si quanto à sua saúde mental. Eu adorava isso. Assim, a minha professora, a gente ia ter uma aula, ela dizia, eu tô indo na terapia, quando a gente voltar, a gente faz a nossa reunião. Eu não sei se é o gaúcho inteiro ou se é o recorte do HCPA, porque a psiquiatria lá é fortíssima. Aliás, na cidade de Porto Alegre. Mas eu concordo com você que o pessoal lá é muito trabalhado. É assim, não que não tivéssemos os nossos conflitos, mas em falar sobre estar se cuidando dessa parte, sabe? Eu sempre achei, sempre citei isso aqui. E que bom, né? Porque como você é residente, a maioria das pessoas não vai falar com você sobre como é que você tá, fala, né? Como é que então, assim, e eu trouxe muito isso, e eu lembro que quando eu voltei falando disso direto. Tô na terapia, e o pessoal ficava assim, né? Mas a minha intenção era, tipo assim, nós precisamos. Sim. E aí veio a pandemia, né? Claro. Fiquei online, porque é impossível, né? E foi nesse trabalho de eu entender que não tava legal, não tava bem, eu tava cansada o tempo todo. Foi a pandemia. Não era só a pandemia, era porque eu tava querendo fazer muitas coisas muito densas ao mesmo tempo. E aí foi à medida que eu fui recuando, Raquel, que eu fui percebendo que para eu continuar fazendo tudo que eu estava fazendo, que eu gosto, que eu sou apaixonada, e o que mais me move hoje é a paliação. Eu amo a terapia intensiva, eu brinco que a terapia intensiva parece a minha cachaça, assim, né? Eu tô lá, na hora que porque a criança, no ambiente de UTI, ela tem uma capacidade de recuperação incrível. Impressionante, muito rápido. Então, é um ambiente muito bonito de atuar como médica, sabe? Quando você faz os procedimentos, a criança tem uma capacidade de resposta. É muito rico na área da saúde, assim, sabe? E a equipe assim, é uma coisa assim, é muito bom, né? É muito dinâmico, né? E é um ambiente fechado. Eu não dou pra emergência, né? Então, assim, é um ambiente fechado, controlado, não vai entrar nada pela porta que eu não esteja esperando, né? Então, assim, é uma coisa que me dá segurança. Mas eu entendia que eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo
pela carga de tudo, né? Claro. Porque a paliação me consome muito. Então, para eu conseguir fazer o que eu estava querendo fazer no cuidado paliativo, eu precisava ter tempos de pausa. Perfeito. E aí foi quando até porque eu tenho que me manter financeiramente, né? Então, também não vou ficar aqui romantizando, dizendo que vou viver da energia, né? Não, então eu tenho que manter uma rotina que me permita me manter e ter meus momentos de pausa. Então, eu tive que reestruturar toda a minha carga horária para que eu pudesse ter a minha paliação, mas eu ter o meu contraturno. Então, hoje eu paro para relembrar e eu fico, nossa, como que eu conseguia? Não sei como é que eu conseguia. Não faço a menor ideia mesmo. Então, eu realmente, hoje, eu tô no turno da paliação, eu evito ter coisas no contraturno. Tá. Para que eu possa sair, refletir, porque às vezes eu posso ter uma alta hospitalar de uma criança que ficou internada há muito tempo e Super. né? Mas eu posso ter uma reunião onde a gente vai dar uma notícia super difícil para uma família e sair destruída. E eu já entendi que eu, Sinara, também preciso de um tempo para absorver. Digerir tudo isso, né? E tudo bem, eu já entendi, eu não preciso ser automática. Claro. E se eu tiver que entrar em outro processo de trabalho, que eu entre à noite, que eu entre no dia seguinte, sabe? E eu acho que para mim foi um diferencial muito grande eu reconhecer isso. Legal. E dar uma recuada. E na equipe que você trabalha, de paliativo é no SUS, né? Então, Isso. conta um pouquinho pra gente como é que é e qual que é a constituição dessa equipe. Porque não é só o médico, gente. Olha que maravilha. Não, o médico também não é o chefe da equipe, não é o centro do cuidado, né? Essa é a Isso maior... é uma importante mensagem também pra quem tá ouvindo, que a gente começa a achar na faculdade, que a gente é muito, muito importante. A gente até... Mas sozinho a gente não resolve nada. Nada. Essa é uma das coisas, eu acho que na minha formação na terapia intensiva eu já entendi muito isso, porque a residência da MUT era muito forte no meu serviço. E eu entendi que todas as decisões, o paciente ganha quando a gente discute em equipe, né? Então, óbvio que vão ter partes de diagnóstico que eu vou acrescentar, óbvio, né? Mas se eu tenho um profissional da farmácia, meu Deus do céu, por que eu não vou discutir coisas com ele de medicamento que foi um profissional que estudou especificamente aquilo, né? Eu tenho questões da nutrição do paciente, eu tenho uma nutricionista no meu setor, por que eu não vou discutir aquilo com ela? Eu tenho manejo da medicação com a minha enfermeira e ela conhece o paciente muito melhor do que eu. E a rotina do dia, né? Tudo, né? Então, assim, funciona. E aí a gente poder sentar todo mundo junto e discutir, fazer o plano do paciente. E quando você chega na paliação, é isso, né? Então, assim, é o plano compartilhado dentro da equipe. E a gente trouxe isso desde o início, de todos os setores hoje que eu atuo, a gente faz isso desde o início. A gente tem o que a gente chama de composição mínima, então a gente tem um médico, a gente tem enfermeiro, assistente social e psicólogo. Tá. Hoje eu não consigo imaginar atuar sozinha. É praticamente impossível. É impossível. Assim, você dá conta desse sofrimento que eu estava mencionando, que eu posso ter uma pessoa que eu preciso ajustar uma medicação, mas ela tá sem ter o recurso financeiro para pagar as contas dela, e aí eu vou ter que fazer orientação sobre benefício ou não, deslocamento para um hospital, porque a gente pode achar que uma pessoa que tem acesso a plano médico, ela vai ter recurso financeiro, mas isso não é sinônimo de eu ter acesso. Então, ela pode estar tendo muita dificuldade para manter aquilo ali. Então, existem outros recursos para ela ter acesso, né, de benefícios. Mas eu vou saber isso? Não, tem assistente social para isso, né? E na minha infância, eu tenho direitos da criança que eu não conheço. Então, tem um profissional que trabalha só com isso, né? O sofrimento, a gente abre feridas que a gente não sabe fechar. Então, eu tenho que ter uma psicóloga na minha equipe para isso, né? A rotina de cuidados, eu entendo a sonda, que o paciente que tem uma via alternativa, algumas lesões de pele, mas quem cuida disso é a enfermeira, eu não faço a menor ideia, né? E quem tá na beira do leito todo momento é a equipe de enfermagem, entendeu? Sim. Então, assim, eu vou lá, examino e saio, né? Eu posso estar aqui, eu vou fazer tal medicação. Mas na hora que eu faço aquela medicação, já se sabe que ele faz um desconforto, ele fica taquicárdico, ele fica irritado, ele não consegue urinar quando é tal antibiótico. Normalmente é o corpo de enfermagem junto da família que percebe essas alterações. Perfeito. Então, dentro do cuidado paliativo, especialmente na pediatria, quando a gente está muito alinhado como equipe, a gente casa e é só o paciente que ganha, sabe, em relação a isso. E na pediatria, especialmente, a gente tem que puxar a família.
Tá. né? A família, ela é um porta-voz. A criança está no centro, a gente sempre fala isso, né? Ela está no centro ali. Mas é impossível eu cuidar desta criança sem cuidar desta família. Eu preciso cuidar dessa família, mas a criança é o foco, né? A gente tem sempre que estar olhando para ela ao tomar as decisões. Eu acolho a família diante de tanto sofrimento. As decisões têm que ser centralizadas para ele. Eu não posso tomar decisões técnicas porque a família está pedindo. Eu tenho que tomar decisões médicas que tenham um fundamento Sim. teórico. Aí eu não vou poder... Vou entubar porque você quer? Não, vou entubar porque tem Faz indicação sentido isso. técnica, né? Para que isso ocorra. E a equipe ao redor tentando fazer o planejamento. E, quando possível, o que a gente estava falando, planejar de forma antecipada. Então, eu não preciso definir essa intubação, por exemplo, que eu sei que uma criança, eventualmente, porque a doença dela progride, ela vai evoluir com insuficiência respiratória. Eu sei que isso vai acontecer. A gente sabe, gente, tem várias doenças que a gente sabe. Sim. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Então, por que eu não falo sobre isso antes? Por que eu não abordo as formas de como isso vai acontecer, né? Se vai ser no contexto de um quadro respiratório, se isso pode acontecer sem quadro respiratório, se isso pode acontecer em casa, se pode fazer uma pausa respiratória como uma apneia, o que é uma parada cardiorrespiratória, explicar para a família o que isso significa, o que é sequela neurológica, começar a explicar essas coisas para que a gente faça o que a gente chama de plano antecipado de cuidados, né? E aí a gente prepara tudo que é possível, porque a gente não vai ter controle de tudo, antes de acontecer. E acho que isso é uma coisa importante, a gente também entender, e aí acho que esse momento de pausa que você fala é muito importante, que a gente não tem controle de tudo, porque como a gente vai galgando andares ou degraus na formação médica, a gente começa a achar que a gente tem controle de tudo, Perfeito. fator de risco é igual, aí eu consigo reverter todos os fatores de risco e vou controlar. E, na verdade, a vida acontece e os fatores de risco, a gente tem que ter muito cuidado para não culpabilizar o paciente tudo agora, né? Porque tudo é fator de risco, a gente sabe quais são. E, enfim, mas é isso. Surge, de repente, eu tenho essa doença, então porque eu fiz isso ou porque eu não fiz aquilo. E acessar essas dores também, né? Muito bom, muito bom. É muito rico, sabe, Raquel? É muito bom, é muito bom. E eu acho que mesmo que a gente tenha desfechos, assim, de ter que acompanhar essa dor e de talvez ter que acompanhar a perda de um paciente nosso, é a coisa que eu mais enfatizo, assim, para mim, me causa muito mais dor estar cuidando de alguém, entender que ele está recebendo um tipo de cuidado que não faz o menor sentido, que não é proporcional, que não está trazendo coisas boas para ele e que está aumentando o sofrimento, ir para uma UTI, quando aquela UTI só afasta ele da família, né? Quando a UTI só vai fazer ele fazer gasometria todas as manhãs sem ter indicação, porque não vai mais reverter o quadro. Ou a própria intubação, ventilação, todos esses procedimentos que já fizeram sentido, mas não fazem mais. Do que eu poder ter essa criança sendo cuidada com controle de sintomas, com a família, podendo fazer seus ritos, entendeu? E poder se despedir de forma digna, né? Os finais de vida que a gente tem tido a oportunidade de acompanhar com a paliação ao lado, a gente tem vínculos com as famílias que a gente não acredita. Que a gente fica assim, de famílias agradecendo no momento que está acontecendo, que você fica, como que eu estou em franco sofrimento e eu viro para a equipe e agradeço por estar conseguindo viver aquele momento, né? Ou de retornar às unidades hospitalares, porque você fica, nossa, eu nunca vou querer voltar para o hospital, mas se deseja voltar, porque o vínculo construído com a equipe é positivo, porque você pode pensar, eu não vou falar sobre isso porque essa família vai ter raiva de mim, não vai gostar de mim, mas na verdade isso é forma de cuidar. Perfeito. Não cuidar, dar as costas a essas pessoas nesse momento que é uma ausência de cuidado, é uma negligência, né? É um sofrimento muito maior, porque infelizmente esse momento ele vai chegar. Perfeito. Não faria sentido eu deixar essa pessoa em franco sofrimento, sozinha com essa família, ou recebendo medidas que não vão modificar esse desfecho, né? Às vezes acelerar. A gente não precisa todo mundo morrer na UTI invadido. É isso que a gente precisa discutir. E eu acho que, assim, nos últimos
100 anos, 150 anos, vamos colocar assim, né? Com o aparecimento dos hospitais e todo o desenvolvimento tecnológico e técnico que veio com isso, a gente afastou a morte da casa. Exatamente. Né? E afastou a morte e isolou cada vez mais. A gente isolou a morte da casa, do quarto da pessoa para o quarto de hospital, depois do quarto de hospital para UTI, e é uma coisa cada vez mais distante. Então, as pessoas mesmo têm aversão, têm um pavor, temendo da morte, e o próprio profissional de saúde não sabe lidar com aquilo. E, na verdade, a paliação, eu acho que veio, e aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque, pessoalmente, a residência que eu fiz de clínica médica, o primeiro ano que teve um estágio de cuidados paliativos para o residente de clínica foi em 2010, que foi no ano que eu entrei no R1. E é isso, você aproxima as relações familiares e médicas do processo final, né? Eventualmente, quando esse é o desfecho, o processo final de morte. E a gente precisa acessar esses sentimentos e aprender esse cuidado, né? E eu acho que a paliação e o controle dos sintomas, eles são importantíssimos. E aí eu queria que você dissesse, eu vou adiantar, é que isso é super possível, gente. Isso não precisa estar no Sírio para fazer isso, né? Isso é possível num contexto de SUS, num contexto de alta complexidade médica, técnica, profissional e cara, escassez de recursos. Né? Total. Na verdade, hoje, o que a gente tem feito, né? A gente tem crianças que estão saindo. Crianças, que a gente poderia até pensar, né? Crianças, o melhor lugar para elas é estar no ambiente do hospital. Não. O melhor lugar para qualquer pessoa é estar no nível de assistência que elas tenham indicação de estar. Né? Então, hoje, o que nós temos? Crianças saindo do nível terciário, que não tem mais indicação de internação hospitalar, que tem indicação de cuidados paliativos, como medidas de suporte, elas não têm mais indicação de outras intervenções, retornando para os seus interiores, ou seja, indo para o interior do estado do Ceará, lugares que a gente, há algum tempo, nem imaginava, mas a gente está matriciando as equipes. Legal. Então, a gente fica como uma referência de equipe. Nós somos a equipe de pediatria de referência, a comissão de cuidado paliativo de referência, né? Mas a gente faz reuniões com as equipes. Como? Virtual. Claro, aí hoje em dia é isso, né? O colega que está lá no interior, 200 quilômetros de Fortaleza, ele não precisa orientar e capacitar, não precisa vir pra cá. E aí a gente faz reunião com toda a equipe. Perfeito. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico clínico, quem já teve reunião com o diretor clínico do hospital. Assim, muito interessante. Né? Legal. Aí onde a gente passa quem é a criança, a gente passa a prescrição, a gente passa tudo, passa o plano, diz como é que foi, tudo desenhado, como foi a internação, que é complexa, né? Como foram as reuniões com as famílias e como é a proposta do cuidado. E aí a gente transiciona o cuidado dessa criança. Tem equipe que vem para treinar, quando é possível, aprende a treinar dentro da unidade hospitalar, quando percebem, eu tenho uma limitação. Né? Eu não sei cuidar deste perfil de paciente que é dependente de ventilação mecânica. Venha, a gente auxilia nesse processo de treinamento. Não, já essa parte eu me sinto seguro. Então, pronto, a reunião vai ser o suficiente. Precisa repetir a reunião? A gente repete a reunião de novo. E fica disponível para dúvida, porque a gente sempre vai estar disponível para isso, né? E a gente está transicionando essas crianças para que elas recebam o suporte próximo de casa. E fiquem perto, exatamente, fiquem perto de casa, da família. A família não vai conseguir ficar porque semanas a gente às vezes fica romantizando, mas porque o fim de vida em casa é o melhor. Não, depende. Né? Depende. Se eu tiver sintomas que não estão controlados, não é para ficar em casa. Ninguém tá pronto para ter uma pessoa com uma dor não controlada perto de você. Não é essa a intenção. Então, mas é possível controlar essa dor por via interal, com uma sonda, por um acessozinho na paliação. A gente tem um acesso que a gente chama de hipodermóclise, que é no subcutâneo. Então, isso é feito em casa, isso é feito pelo o pessoal do posto, né? Então, assim, é possível ser feito? mas não está dando certo ser feito em casa? Deslocamos para o ambiente de internação hospitalar. Agora, precisa ser o terciário? Não, e mais próximo, né? Porque você tem essa família, a mãe tem um emprego, o pai é ausente, tem outros filhos, os irmãos, coitados, que muitas vezes, né, acabam, o cuidado deles fica muito prejudicado, porque você tem toda a atenção para aquela pessoa que está mais adoentada naquele momento. Exatamente. Então, isso
espetacular. E só para finalizar, eu vou lembrar que a gente teve recentemente é ótimo, a primeira inauguração do Hospital de Cuidados Paliativos no Brasil, que é na Bahia, né? Foi em 24 ou foi esse ano agora, em 25. Tô louca pra ir lá. Né? Pois é, menina. Então a gente coloca depois o nome, mas é em Salvador, na Bahia. Salvador, né? De frente pro mar, gente. É exatamente um hospital, um modelo como se fosse de hospice, né? Que a pessoa vai para receber, realizar os seus desejos e receber cuidados que são diferentes dos cuidados intensivos e angustiados que a gente às vezes quer entregar no hospital. A gente começa a entender que a gente às vezes faz mais mal do que bem. Não tem leito, não tem emergência, não tem leito de UTI e eles estão com uma taxa de alta acima da esperada. Porque as pessoas estão entrando, revertendo o que é possível ser revertido e muitas vezes isso acontece. Assistem um pôr do sol todo dia lá de frente para o mar e eles estão com uma percentual, se eu não me engano, em torno de 10% de alta, que é muito mais do que eles imaginavam. Esperado para um tipo de hospital. Exatamente. Maravilhoso. A gente começou com o mar, a gente terminou com o mar. Verdade. Deixa o seu recado aí, para quem tá te ouvindo sobre a paliação, porque eu falei, passa rápido, a gente fica angustiado no começo, todo mundo fica meio assustado, mas passa super rápido. Foi ótimo conversar com você, mas deixa aí seu recado final. Muito obrigada. Eu acho que o que eu quero deixar de recado é que, e aí vem desde o início da formação, né, que a gente ame o que a gente está fazendo, né, que vocês consigam encontrar nessa trajetória. Às vezes pode se perder no meio do caminho, para um cantinho e para outro. Quem sabe se permitir, se aparecerem novas oportunidades, pular de alguns penhascos assim, mas, né, com a cordinha presa, não pular numa loucura sem muita segurança. E que vocês consigam encontrar coisas que tragam paixão, tragam significado, mas no cuidado do outro, né? Que é algo que eu entendo que o cuidado paliativo permite que nós, como profissionais médicos, que a gente possa cuidar de pessoas de uma forma muito completa, né? Essa questão de cuidar de pessoas diante de situações ameaçadoras à continuidade da vida coloca a gente muito em contato com a finitude da gente. E apesar disso ser um tema muito sensível, porque isso também faz a gente pensar sobre a finitude da gente, esse é um tema extremamente necessário. Isso está na vida de todos nós, né? Está na vida da gente, mas também na nossa família, de todos nós, e isso é necessário pra gente cuidar da gente e pra gente ser pessoas melhores, né? E profissionais melhores, consequentemente. Então, eu espero demais que aqui fique pelo menos uma sementinha, que vocês procurem aprender mais na paliação adulto, né? E na paliação pediátrica. Então, muito obrigada pelo espaço. Maravilha. Deixa suas redes sociais. Ai, meu Deus. Eu tenho uma rede social, tenho um Instagram, onde eu fico plantando a semente o tempo todo, colocando várias coisas sobre o cuidado paliativo pediátrico, que é @sinara.utipedpaliar. Recentemente teve um TEDx Mucuripe, onde eu falei um pouquinho. Vou colocar o link aqui no colocar, card. Exatamente. E vejam a matéria da BBC sobre o Hospital de Cuidados Paliativos, que é o primeiro do SUS, né? Que é 100% SUS e é aqui, nossa, é brasileiro. Maravilha. Bom, gente, Sinara, foi maravilhoso conversar com você e te ouvir. Você é muito apaixonada pelo que você faz e isso é contagiante. Bom, pra quem ficou aqui até o final, o Médico de Quê tá nas redes sociais, @Médico de Quê. A gente tá no Instagram, tá no Spotify, tá no YouTube e no TikTok, assim, eventualmente. Eu tô no @Endócrino Feelings, né, que é o meu canal pra falar de endócrino. Muito obrigada a quem ficou até o final. Valeu!